Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos abrir segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 1 diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria, e que eu possa ministrar tua palavra com graça, de maneira bíblica. Vem com o teu poder, Senhor, edificando tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmão. Só para relembrar, na palavra passada, no último capítulo, Davi, ele cai em adultério com Batseba. Batseba é a esposa de um guerreiro do exército de Davi chamado Urias. E aí Davi tenta uma série de manobras, porque Batseba engravidou durante o adultério. E ele tenta uma série de manobras para fazer com que Urias se deitasse com sua esposa. Só que o rapaz, de tão fiel que era, não se deita com sua esposa. E aí Davi arma um plano para matar Urias na guerra. E aí Urias morre, Batseba vive o luto e é trazida como esposa de Davi. E aí, aparentemente, Davi consegue acobertar o seu pecado. Só que o capítulo anterior, vamos ler o versículo 27 como termina, ó. E passando o luto, enviou Davi e recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Aos olhos humanos, Davi encobertou tudo. Mas nada escapa dos olhos do Senhor. E aí o que acontece? O capítulo 12 começa a narrativa como? O profeta Natã, que era um profeta que sempre estava na corte, ele é mandado por Deus para denunciar uma obra de Davi, para denunciar o pecado. Entendam, no Antigo Testamento, coisa mais normal era profeta morrer ou ser preso quando falava alguma coisa contra o governante. Então a missão de Natã aqui é uma missão que envolve risco de vida. Muitas vezes as pessoas chegam e falam: Senhor, me usa como profeta. Senhor, eu quero ser profeta. Veja, os profetas do Antigo Testamento, eles passaram a vida extremamente difícil. Então, assim, muitas vezes servir a Deus de maneira correta pode colocar você em situações desconfortáveis. Amém? Então vamos seguir a narrativa. Vou reler o versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Até aqui, veja, Natã tem uma estratégia vinda do Senhor, ele vem e conta uma parábola. Ele fala: tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas, muitas vacas, e tinha um pobrezinho que tinha apenas uma ovelha. O rico recebeu uma visita.
Só que em vez de ele matar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e roubou a ovelha do pobre. Davi fica encolerizado, fica enfurecido. E aí Davi, ele aplica um princípio da lei de Moisés. Que se você roubasse alguma coisa de alguém, você teria que devolver 4 vezes mais. Entendeu? Davi fica furioso. O curioso é que a ovelha aqui é a esposa de Davi, Batseba. O homem pobre é Urias, que Davi matou. E o homem rico é Davi. Aí veja que interessante o comportamento de Davi. Veja, Davi estava em pecado aberto, acabou de cometer uma injustiça enorme, cometeu adultério, cometeu homicídio. E no primeiro caso que ele tem que julgar, ele vem com rigor. Olha esse homem, tal. O que você percebe? Muitas vezes, as pessoas que têm um rigor excessivo são aquelas que estão mais carregadas de pecado. E para aliviar sua consciência, elas julgam com extremo rigor. Muitas vezes isso funciona como um paliativo, um remédio para amenizar sua consciência. Então Davi aqui, extremamente duro, ao clamar por justiça. Só que Davi não contava com o que Natan ia fazer. E olha o que o versículo 7 vai dizer. E então disse Natan a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em seu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. E agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu, para ser a tua mulher. O que acontece? Vamos fazer uma pausa aqui. Davi, cheio de razão, fala: nós precisamos punir esse homem. Natan joga na cara, fala: olha, esse homem é você. Você matou Urias, você tomou a mulher dele. Você usou a espada dos teus inimigos. Mas Deus te diz essa noite: ó, eu te abençoei. Eu te transformei em rei sobre Judá, eu te transformei em rei sobre Israel, eu te dei muitas mulheres, eu te dei nome, eu te dei riqueza, eu te dei fama, eu te dei tudo. E mesmo que isso fosse pouco, eu te daria mais ainda. Por que que você foi fazer isso? E aí vem uma palavra dura: você me desprezou ao pecar dessa maneira. Veja, o pecado é uma coisa muito mais séria do que nós imaginamos. Nesse texto aqui, a gente aprende uma verdade bíblica que às vezes é difícil de engolir. Quando eu peco abertamente, sabendo que é pecado, eu estou desprezando a Deus. Porque eu sei que aquilo é errado, eu sei que é pecado. Sabe o que eu estou dizendo? Ah, não tem problema. Ah, não vai dar nada. Ah, Deus sabe que eu sou fraco. É assim que as pessoas fazem. Mas se nós parássemos e pensássemos que quando eu peco, eu estou desprezando a glória de Deus, a grandeza de Deus, com certeza eu pensaria 2, 3, 4 vezes. Por quê? Porque a gente sabe, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E olha que interessante, após falar isso, Natan fala o seguinte: por causa desse pecado, a espada que você usou para matar Urias não vai mais se apartar da sua família. A partir de agora, essa espada vai correr solta dentro da sua família. O curioso é que a partir daqui, segundo Samuel, só fala de desgraças na família de Davi. O curioso é que Davi fala: olha, esse homem tem que pagar 4 vezes mais. Davi vai perder 4 filhos de maneira sanguinária. Vai perder o primeiro filho nesse capítulo, vai perder o segundo filho, Aminon, vai perder o terceiro filho, Absalão, e vai perder o 4º filho, Adonias. Todos eles pela espada. Só o primeiro que não. O primeiro morre porque Deus fere ele. Então a gente vê claramente Deus cumprindo a palavra. Deus fala, ó, por causa desse pecado, a espada não se apartará mais da tua casa. Isso aqui é uma coisa muito séria. E aí segue, versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. O que acontece aqui? Vamos começar de trás para frente. Veja, vamos começar a ver. Davi imediatamente se arrepende. É um comportamento interessante. A grande maioria dos reis de Judá e Israel, quando eram confrontados pelos profetas em pecado, eles nunca aceitavam a reprimenda. Aqui Davi mostra uma característica completamente diferente dos outros reis. Ele não fica argumentando, ele podia chegar e falar: Natã, você tem prova do que você está falando? Você viu alguma coisa? Quem foi que disse que eu me deitei com a mulher de Urias? Você pode provar isso aí? Vai preso agora. Mas Davi percebe que aquela ação vem da parte de Deus. E imediatamente ele se arrepende, mostrando o caminho do perdão. E olha que interessante, Natã fala para ele: você está perdoado e você não vai morrer. Por quê? Porque pela lei de Moisés, tanto Davi como Batseba deveriam morrer. Mas Davi, ele faz o uso de Deuteronômio capítulo 4, onde diz o seguinte: se o meu povo, que me desobedeceu, se me buscar de todo o coração, se humilhar, eu vou me lembrar desse povo. E aí o que acontece? Davi e Batseba não morrem. Só que as afirmações de Natã são terríveis. Primeira coisa que ele fala, olha, você se deitou com Batseba em oculto. O descendente seu vai se deitar com as suas mulheres em público. O que vai acontecer aqui? Nós vamos estudar isso.
Absalão, filho de Davi, vai se rebelar contra o pai, vai tentar tomar o trono do pai. E naquele mesmo terraço que Davi caminhava, no qual ele viu Batseba, viu que era bonita e a desejou, naquele mesmo terraço, Absalão vai montar uma tenda, vai pegar todas as concubinas do seu pai e vai se deitar com elas na frente de todo Israel. Lógico, não vai ter o ato sexual na frente, mas Absalão mostra claramente, pegando a concubina e entrando para dentro da tenda. E saindo com a concubina da tenda depois do ato sexual. Davi foi perdoado? Sim. Só que a consequência do pecado ficou. Morte de 4 filhos. Um dos seus filhos tentando golpe de Estado. Trazendo uma humilhação pública para a família, se deitando com as concubinas do pai. Um outro filho realizando um estupro contra sua irmã. O outro filho matando em vingança. Então o que a gente percebe claramente aqui? Davi se arrependeu? Sim. Foi perdoado? Sim. Mas a partir dali a espada não se apartou mais da casa. Hoje em dia, no meio cristão, as pessoas tratam o pecado de maneira indevida, esquecendo que a consequência fica. E muitas vezes são consequências extremamente sérias. Por exemplo, o filho do adultério nasce. E a Bíblia fala o seguinte, que Deus fere a criança. Aquela criança tinha pecado? Não. Aquela criança tinha alguma culpa? Não. Deus vai e fere gravemente a criança. Isso é uma outra coisa difícil de nós entendermos. Peraí, como que o Deus de amor fere a criança? Por quê? Consequência do pecado. Nós esquecemos que essa criança aqui, ela vai viver 7 dias. E assim que ela partir, ela já está com o Senhor, em estado perfeito, para toda a eternidade, na glória de Deus. É que nós olhamos só do lado de cá, coitadinho, 7 dias morreu. Deus olha do lado de lá, está comigo para a eternidade, em corpo perfeito. Percebe como a razão humana muitas vezes não consegue entender? Mas o ponto aqui é o seguinte, o mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que perdoa, ele é um Deus que fere de morte. Ah, pastor, mas eu não acredito nesse Deus. Então você não acredita no Deus da Bíblia. Você criou um ídolo que você chama de Deus, porque o Deus da Bíblia fere de morte. Veja que interessante. A segunda esposa de Davi, Abigail, ela era filha de Nabal, esposa de Nabal. Nabal se rebelou contra Davi. O que Deus fez? Feriu Nabal de morte. Entendeu? Aí você percebe os inimigos de Davi. O que Deus fez com os inimigos de Davi? Deus feriu de morte. Quer dizer, o mesmo Deus que abençoou Davi, ferindo seus inimigos, livrando ele, feriu o filho do adultério. Esse é o Deus da Bíblia. Por isso que você precisa tomar muito cuidado com as suas atitudes. Às vezes, porque nós sabemos que o perdão, veja, se ele vier de um arrependimento genuíno, ele é fácil. Se você tiver um arrependimento verdadeiro, disposto a romper com aquilo, você está perdoado. Se a gente abandona e confessa o nosso pecado, nós somos perdoados. Mas isso não tem nada a ver com a consequência do pecado. E esse é o ponto que eu quero alertar a igreja.
Esse é o ponto que nós temos que estar atentos. Veja, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem cercado por Deus. O que Davi ia fazer, Deus estava com ele. Só que quando Davi errou, Deus não passou o pano. Deus veio e puniu de maneira severa. Davi se arrependeu? Se arrependeu. Mas perdeu 4 filhos por causa disso. Teve muita dor de cabeça, passou por muitos problemas que ele não precisava passar. A sua família sofreu por causa do seu pecado. Quantas famílias hoje não sofrem por causa do pecado? Vamos supor o seguinte, o cristão vai e aí de maneira inadvertida ele mata alguém. E aí ele vai preso. Deus pode perdoar o cristão que mata alguém? Sim, se ele se arrepender, pode perdoar. Exemplo, apóstolo Paulo. Era matador de cristão. Deus transforma ele no principal escritor do Novo Testamento. Escreveu 13 dos 27 livros. Paulo era assassino de cristãos. Perdoou. Mas no caso de uma pessoa que vai presa hoje por homicídio, ela é perdoada. Mas a sua família vai sofrer, porque o pai está preso por alguns anos. E vai ter uma série de problemas para resolver pela ausência do pai. Ou aquele exemplo clássico que eu dou, alguém cai em adultério, aí pega AIDS. Deus perdoa o adultério? Sim. Mas não é obrigado a curar AIDS. É perigoso a pessoa morrer de AIDS, igual um palito. Sofrendo numa cama. Perguntando, por que Deus? Eu já vi vários casos de pessoas que morreram de maneira extremamente séria. Quanto mais tempo vai passando na vida cristã, mais coisas você vai vendo. Porque, novamente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Vou pegar um golinho aqui, vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Por que mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi, que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos, está morta a criança. E eles disseram, está morta. Olha que interessante. Davi, quando a criança é ferida por uma enfermidade gravíssima, Davi entra no jejum. Para buscar o quê? Buscar a face de Deus. Buscar o Deus que cura. Buscar o Deus que é autor da vida. Buscar o único ser do universo que é capaz de tirar alguém de uma enfermidade grave. Seja de maneira milagrosa ou seja através dos médicos. Não pensem que quem cura é o médico. Como eu costumo dizer, 2 pacientes, a mesma doença, o mesmo remédio, o mesmo hospital. Um morre, o outro foi curado. Quem curou? Deus. Ou quem garante que tomar remédio cura alguém? Vários remédios você toma são que nem água com açúcar. Então Deus cura, inclusive usando médicos. Glória a Deus que nós temos a medicina, que nos poupa uma série de problemas. Mas entenda, o autor da medicina é Deus.
Quem capacita o homem para desenvolver a medicina é Deus. Então, quando eu vou ao médico, qual deveria ser minha oração? Senhor, capacita o médico. Que ele tenha um diagnóstico. Que ele possa compreender o meu problema, dar o remédio certo e o remédio fazer efeito. É assim que nós temos que orar, sempre na dependência do Senhor. E Davi, conhecendo a Deus, quando viu a criança ferida de morte, se humilhou, mas se humilhou de uma maneira que nós não vemos muito hoje. Sem comer e sem beber, prostrado no chão. Sem conversar com ninguém, um dos jejuns mais rigorosos da terra. O que Davi está fazendo aqui? Davi está clamando, Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém faz. Quando eu jejuo, não é para fazer negócio com Deus. Eu jejuo para me humilhar diante de Deus. Quando eu jejuo, eu estou me humilhando. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, a nossa única ajuda vem de Ti. Coloca a Tua mão. Só que Deus havia decretado, a criança vai morrer. E morreu com 7 dias. E aí os servos de Davi ficaram extremamente preocupados. Como é que ia dar notícia para o rei? O rei está prostrado no chão. E se o rei fica aí encolerizado, pega a espada e sai passando fio de espada a todo mundo, revoltado. E eles começaram a cochichar um com o outro, estavam com uma batata quente na mão. Só que Davi não era bobo, quando ele percebe eles cochichando, ele fala, a criança morreu. Eles falaram, sim, morreu, deve ter falado até assim, né? Pensa, gente, tem que ler a situação. Davi é o rei, os reis matavam. Só para ver o tombo. Inclusive rei israelita. A tradição judaica conta que o profeta Isaías foi cerrado ao meio pelo maligno rei Manassés. Isso está nos livros de história judaica, não está na Bíblia. Tem uma menção que parece, alguns foram cerrados ao meio, parece que está falando do profeta Isaías, não temos certeza, mas existe essa menção. Manassés cerrou Isaías no meio, sem anestesia. Percebe o sofrimento do irmão? Curiosamente, Deus vai lá depois e salva Manassés. Já falei para vocês, né? Quando eu chegar lá no céu, um dos primeiros que eu quero conhecer é Manassés. Um dos primeiros. Porque veja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É esses tortos mesmo que glorificam a Deus. Entendeu? E tem muita gente assim que vai estar lá, que você não sabe. Porque muitas vezes você se acha bom demais. Muitas vezes você tem a sensação, nossa, Deus tinha a obrigação de me salvar, porque eu sou muito bom. Eu não vendo droga, eu não estouro ônibus de criança, eu não assalto a banco, eu sou muito bom. Eu vou para a igreja, às vezes o pastor manda falar amém, eu falo amém. Se ele manda abrir a Bíblia, eu abro, faço cara de bonzinho. Só que vou te falar, pela verdade bíblica, ninguém presta. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós precisamos de Deus, todos nós somos pecadores. Mas olha que interessante que Davi vai fazer. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e puseram-lhe pão, e comeu. Vamos fazer uma pausa aqui que merece. Gente, Davi deixa todo mundo de boca aberta. Ah, morreu a criança? Joia. Foi para casa, tomou banho, se ungiu com perfume, botou a melhor roupa, entrou na tenda que estava a arca de Deus e foi adorar a Deus. Você adoraria a Deus sabendo que Deus acabou de ferir o seu filho que nasceu há 7 dias atrás?
E que Deus matou essa criança. Pastor, eu adoraria. Você é bom, hein? Gente, isso aqui é graça. Mas isso nos traz um ensinamento tremendo. Por muito menos as pessoas ficam fazendo bico para Deus. Por muito menos as pessoas deixam de ir para a igreja. Por muito menos as pessoas falam, não aceitei o que Deus fez. Gente, isso é mais comum do que a gente pensa. Jó sofreu um monte. Aí a sua esposa chega para ele e fala, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí ele chega para ele e fala, nós recebemos o bem de Deus. Não vamos receber também o mal? Davi tinha o mesmo coração. Cheio de graça, Davi foi, adorou a Deus. Primeira coisa, Davi sabia que a criança estava com Deus. E Davi sabia que aquilo tinha que acontecer daquela forma. Ele foi submisso à vontade de Deus. Certa vez eu vi uma história de um grande pregador evangelista. Ele viajou para a América. Na viagem, ele perdeu suas 5 filhas. Aí ele chegou na América, perdeu a esposa. Aí ele casou de novo, perdeu a segunda esposa. E sabe o que ele fez? Continuou servindo a Deus. Na década de 50, 5 jovens americanos vieram para as selvas do Equador. Foram mortos de maneira covarde por uma tribo indígena. Sabe o que as esposas desses jovens fizeram? Continuaram a obra missionária e ganharam toda aquela nação indígena para Jesus. E depois de alguns anos, o chefe indígena, que foi um dos primeiros a ser salvo, pegou o filho do missionário e levou o rio acima. E aí mostrou os restos do avião do pai. E chegou e falou, foi aqui que seu pai foi morto. E o rapaz, com aproximadamente 20 anos, chegou e falou, por que você está me falando isso? Ele falou, porque eu fui um dos assassinos do seu pai. E aí ele dá um testemunho incrível, ele fala, olha, quando nós estávamos matando seu pai e os amigos dele, uma luz enorme iluminou a praia toda. E nós, amedrontados, fugimos, mas eles já estavam mortos. Por causa daquela situação, eu comecei a prestar atenção no que sua mãe falava, e Deus me salvou. Mas eu não mereço andar com você, porque eu matei seu pai. Sabe o que o jovem fez? Adotou o índio. E botou o índio para viver dentro da família. Isso é graça. Eu jogava um monte de pedra no calção do índio, jogava ele lá no meio do rio, assim. Não, estou brincando, não ia fazer isso. Mas eu nem sei o que eu ia fazer. Na verdade, o que eu oro é que o Senhor nunca me coloque a uma prova dessa. Porque eu, sinceramente, não sei o que eu ia fazer. Mas o verdadeiro cristianismo nos leva a tomar atitudes, muitas vezes, que ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Coisa muito terrível. Entendeu? Mas essa é a natureza do nosso Deus. Davi compreendia isso e foi adorar a Deus. E a narrativa continua, versículo 21. E disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então
consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Salomão. E o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, chamou o seu nome de Gedidias, por amor ao Senhor. Até aqui, vamos parar. Davi explica, olha, eu jejuei, porque quem sabe Deus não se arrependia. Agora a criança está morta, eu não posso trazê-la de volta. Vida que segue. Só que aí Davi tinha um problema, vamos recapitular a história. Uma jovem, recém-casada, provavelmente ela foi constrangida a manter relação sexual com o rei. Daquela relação sexual ela engravida. Daquele ato de adultério, seu marido morre. E aí quando nasce o único consolo daquela mulher, a criança morre 7 dias depois. Batseba está com a vida destruída. Por causa de uma atitude impensada, perdeu o marido, perdeu o filho, está casada com um segundo homem bem mais velho que ela. Com a vida destruída. Por quê? Por causa do pecado. Na vida de Batseba, as principais pessoas que ela conhecia morreram. Seu marido e seu filho. Só que a Bíblia fala que Davi consolou a Batseba. E Davi voltou a ter relações sexuais com ela. Agora casado, legalmente, tudo em ordem. E para provar que Deus perdoa para valer, nasce Salomão, o próximo rei. O descendente do trono. Para mostrar que o perdão de Deus é indiscutível. Olha que interessante. O primeiro relacionamento foi ilegal, a criança morreu. O segundo relacionamento, nasce o herdeiro do trono, o rei que mais terras teve em Israel. O rei mais poderoso que Israel teve. O que Deus está mostrando? Dentro da legalidade está a minha bênção. Quando eu perdoo, eu restauro. Quando eu restauro, eu trago vida. Não existe perdão que não existe pecado que não possa ser perdoado por Deus. Salomão tem no seu nome a palavra shalom, quer dizer paz. O profeta Natã dá um outro nome para a criança, eu vou reler o versículo 25, Gedidias, que quer dizer por amor ao Senhor. Foi restaurado ou não foi restaurado? Deus abençoou, Deus não abençoou? São situações que a gente fica sem entender. Você fala, Deus, não entendi. É simples, deixa eu desenhar para você. Davi e Batseba pecaram, transgrediam, não podia vingar, a criança morreu. Agora Batseba é a esposa legal de Davi. Davi se arrependeu, Davi pediu perdão, Davi voltou a ser um adorador verdadeiro de Deus. Deus restaurou e deu um filho. E pegou esse filho e colocou no trono de Davi. Para vocês terem uma ideia, existem 4 mulheres na genealogia de Jesus, citadas. O resto é só homem, porque é uma cultura judaica. Não citava mulheres. Quem são as 4 mulheres que são citadas? Primeira, Raabe, prostituta. Segunda, Ruth, uma mendiga de um povo pagão moabita. Terceira, Batseba, uma adúltera. Entendeu? A quarta, tem mais uma, escapou. Pecadora também. O que Deus está nos mostrando? Vocês são pecadores. Mas eu restauro a vida do pior pecador. Não só restauro a vida, eu coloco na genealogia do rei.
Batseba aparece na genealogia de Jesus no Novo Testamento. Da que fora mulher de Urias, nasceu Salomão. Todo lugar onde o evangelho é pregado, nós sabemos que da adúltera, quando restaurada por Deus, veio a linhagem do Messias. Nós sabemos que da prostituta Raabe, lembrei a mulher Tamar, que teve que se deitar com Judá, enganado. Entendeu? Está lá na genealogia de Jesus. Sabe para quem que essas mulheres apontam? Para mim e para você. Miseráveis pecadores alcançados pela glória de Deus e pela bondade do Senhor. Se a Bíblia fosse mentirosa, só ia ter história boa. Você acha que ia ter a história do rei segundo o coração de Deus adulterar e matar? Não, era só rei ganhando vitória, palácio de ouro, coroa de cristal, matou 5.000 pessoas. Só que a Bíblia está lá para nos mostrar que o ser humano precisa de Deus. Porque o ser humano, por sua natureza, é pecador. Sem a graça de Deus, ele não consegue fazer nada. Ele precisa chegar um momento, parar e pensar, olha, eu preciso de Deus. A vida como eu estou vivendo vai me levar para um buraco. Ele precisa enxergar o buraco. Sabe por que você creu em Jesus? Porque você enxergou o buraco. Você viu para onde você estava indo. O Espírito Santo abriu seus olhos. E nós precisamos enxergar para onde estamos indo. Davi viu, pequei. O que Deus fala? Não morrerás. Restaurou de uma forma tal que deu um descendente do relacionamento. Entende qual é a natureza do nosso Deus? Mas é legalmente. Tudo certo, tudo às claras, sem pecado. Dentro da lei. Deus nunca age fora da lei. Estou falando da lei bíblica. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais. Deixa eu dar um golinho aqui. Versículo 26. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse, pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou, e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, pôs as serras, as talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. O que está acontecendo aqui? Enquanto todos esses fatos estão acontecendo, Joabe, general de Davi, está guerreando contra os amonitas. Chegou num ponto que Joabe falou, a cidade está vencida. Aí ele manda uma mensagem para Davi. Falou, olha, vem com o povo, porque senão a glória de tomar a cidade vai ser minha. Mas a honra de tomar a cidade tem que ser tua, porque você é o rei. Olha que interessante, Joabe está honrando o seu rei. Aí Davi sai de Jerusalém com um exército complementar, toma a capital Rabá. Ao prender esse rei usava uma coroa que só o peso de ouro dela era de 34 quilos de ouro. Tenta pegar um saco de cal de 20 quilos.
e põe na cabeça. Só o ouro da coroa era 34 quilos, mais as pedras preciosas. Foi colocada na cabeça de Davi, mostrando que ele era o rei vencedor. Curiosamente, não só isso, Davi acaba com a tecnologia dos filhos de Amon, porque ele traz as serras, os machados, as enxadas, as picaretas e todas as ferramentas. Não era como é hoje. Você não tinha essas ferramentas à torta à direita. Davi arranca toda a base tecnológica dos filhos de Amon e volta para Jerusalém. O que está acontecendo aqui? Olha que interessante. Vamos voltar. 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O que aconteceu aqui? Davi mandou Joabe para a guerra contra os amonitas, ficou em Jerusalém, depois do almoço foi passear no terraço, viu Batseba tomando banho nua na sua casa. Caiu em adultério. Toda essa confusão aconteceu. O que Deus está nos mostrando? Parece que a narrativa está descolada. Mas não. Deus está mostrando o seguinte, ele está colocando Davi exatamente no ponto onde Davi caiu. Davi jamais poderia ficar em Jerusalém. Lembra que eu ensinei? Mente vazia, oficina do diabo. Deus está pegando Davi e colocando Davi no lugar onde ele tinha que estar, liderando o povo. Junto na guerra, tomando o poder. O que eu aprendo aqui? Gente, pecou. Muitas vezes você vai ter que voltar lá no ponto do erro e seguir dali. Vou te dar um exemplo bíblico. Jacó enganou seu irmão, enganou seu pai. 20 anos depois, onde Jacó teve que voltar? Para a casa dos seus pais e encontrar seu irmão, com 400 homens. Entendeu? Vou te dar outro exemplo. José foi vendido por seus irmãos. Aproximadamente 13 anos depois, seus irmãos vão comprar trigo no Egito. E estão cara a cara com o governador do Egito, o maioral. Quem é? José. Várias vezes o Senhor vai pegar você e vai colocar de volta exatamente no ponto da queda. Exatamente no ponto da desobediência. Por quê? Porque com Deus não tem atalho. Tem a palavra atalho? Quando você encurta o caminho. Atalho. Com Deus não existe atalho. Aquilo que Deus decretou sobre a sua vida, Ele vai cumprir. As situações que Ele planejou, Ele vai fazer. Não adianta cortar caminho. Normalmente a gente quer cortar o caminho pelo pecado. Por exemplo, os jovens querem cortar o caminho do sexo, tendo relação sexual antes do casamento. Tem uma série de problemas, uma série de dificuldades. Percebe? Não adianta cortar caminho. Porque Deus, Ele tem um projeto. E ninguém é mais duro do que Deus. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele definiu sobre você. Qual é o problema das pessoas? A pessoa está numa bicicleta e quer bater de frente com uma carreta, um caminhão, um trem. Bum!
Eu pergunto, se você bater de frente com a locomotiva de Deus, aonde você vai parar? Esse é o nosso problema. Eu quero insistir no meu plano, eu quero insistir nas minhas atitudes, em vez de eu parar e pensar, Senhor, aonde que o Senhor está nisso? Aonde que é a tua vontade? Senhor, me mostra. Eu várias vezes eu oro assim, Senhor, olha, sou meio burro, muitas vezes eu sou surdo, várias vezes eu tenho dificuldade de identificar qual é a tua vontade. Então, Senhor, me ajuda, porque eu não quero errar, eu quero estar exatamente na tua vontade. Eu não quero ir contra, porque eu sei que é sofrimento. Aí eu pergunto, um Deus que é Pai, um Deus que é bom, você colocando Ele na posição de Pai, na posição de Deus, se você chegar para Ele, que pai que não vai guiar o seu filho? Jesus, quando estava encarnado, falou, vocês que são maus, dão coisas boas aos filhos. Quem dera o Pai do céu não nos encherá de boas dádivas. Agora a pergunta qual que é? Você é um filho bom e humilde? Que pede para Deus mostrar a vontade de te encaminhar porque você tem dificuldades? Ou você é o bonzão, fortão, que faz exatamente o que você quer? Aí pega a bicicletinha e dá de frente com a locomotiva de Deus. Bom. Aí é jogado 150 quilômetros fora. Aí tem que voltar, engoliu a bicicleta, tem que voltar andando. Até onde você vai lutar contra Deus? Até onde você vai fugir daquilo que Ele decretou? Porque Deus é interessante, Ele decreta. O que Ele decreta, Ele cumpre. Mas Ele faz de uma maneira em que você vive o plano dEle. Você não é um robô. Veja, Deus decretou sua salvação lá na eternidade passada. E Ele agiu na sua vida para que você cresça. Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas lembra, quando você sinceramente entregou sua vida para Jesus, você fez com toda a força do seu coração. Entendendo que sua única escapatória era Deus. Tenta lembrar disso. São duas verdades. A mesma coisa a vontade de Deus, o que Ele decretou, Ele vai fazer. Mas você vai querer fazer, porque a graça dEle vai agir. E você com toda a sua força vai querer a vontade de Deus. É o que está acontecendo com Davi. Deus está recolocando Davi no lugar de onde ele nunca poderia ter deixado sair. Amém? O que mais que a gente aprende aqui? Veja, isso eu preciso repetir. Quando a gente peca, a gente despreza Deus. Não brinca com o pecado. Gente, pecado é coisa séria. Tem gente até hoje, foi salvo depois do pecado e está lidando até hoje com a consequência. Tem gente que depois de salvo pecou e está lidando com a consequência. Quantos irmãos nossos que nós vimos, pessoas que passaram nessa igreja aqui, hoje se divorciaram. De maneira ilegal, fora da palavra. A consequência vai vir. Me dá 20 anos. Nossa, o pastor está profetizando maldição? Não, só estou lendo a Bíblia. Porque a Bíblia que eu leio fala, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Veja, o que a gente faz antes da cruz, Deus perdoa, muitas vezes a gente vê Deus aliviando, mas depois da cruz a coisa é muito mais séria. Não despreze a Deus pecando à torta e à direita. Não despreze a Deus vivendo de maneira independente. Você vai se machucar. Você vai trazer um sofrimento para a sua vida desnecessário. Esse sofrimento pode ser para o seu filho. Vou fazer um alerta para os pais aqui. Toda hora a gente fala, traga o filho para a igreja, faça devocional. Por quê?
Porque se daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, essa criança se afastar dos caminhos do Senhor, sua consciência está tranquila. Você fez a sua parte. Você pode orar e falar, Senhor, eu obedeci a tua palavra, eu levei meu filho para a igreja, eu tentei mostrar para ele como é ser um cristão, com todos os defeitos que eu tenho, mas eu tentei mostrar para ele. Mas, Senhor, por motivos que eu não sei, esse meu filho está afastado. Mas, Senhor, de consciência tranquila, eu confio em Ti, está na Tua mão. Agora, se você não faz a tua parte, você não está desprezando a vontade de Deus? Que os primeiros discípulos da sua vida são seus filhos. São os primeiros discípulos. Deus deu eles para vocês. Por que eu estou falando isso? Veja, hoje eu sou um senhor. Vou fazer 57 anos, meus filhos estão criados. São 3. 2 estão servindo ao Senhor na igreja, uma está afastada. Essa que está afastada é uma menina linda, muito legal. Hoje ela é uma mulher de 26 anos, casada. Quando ela tinha 12 anos, ela era chamada de menina Bíblia. Com 12 anos, ela já tinha lido a Bíblia de capa a capa, mais de uma vez. A Ariadne sabe disso. Aide e João sabem disso. Hoje já não, graças a Deus, mas houve época em que ela olhou e falou, não acredito mais em Deus. Graças a Deus, a graça de Deus operou, hoje ela já fala amém, voltou a orar, está encaminhando. Mas veja, minha consciência está tranquila, eu não posso salvá-la. Eu não tenho esse poder. Mas o que eu podia fazer, eu fiz. Levei ela para a igreja, ensinei a palavra, tentei fazer o meu melhor. Consciência tranquila. Entendeu? Cuidado, não despreze a Deus. Que mais que a gente aprende? Repetindo, a consequência do pecado permanece. Não se engane. Davi e Batseba perderam seu primeiro filho. A criança ficou doente por 7 dias. Deus interrompeu o sofrimento da criança e recolheu. Essa criança está com Deus? Está com Deus. Mas quem já perdeu o filho aqui, sabe o tamanho da dor que é. Talvez seja a pior dor que existe na vida é perder um filho. Imagina perder um filho recém-nascido. Aquela coisinha mais linda, indefesa. Imagina a mãe, com os seios derramando leite, enterrando aquela criança. Imagina a cena. Será que ela não pensou em tudo que ficou para trás? Eu sei que a cena é forte, mas ela é real. Batseba tinha os seios cheios de leite para amamentar aquela criança indefesa. E em vez de pegar no colo aquela criança e amamentar, ela pegou no colo para enterrar. Por causa do seu pecado. Davi viu Aminon violentar sua filha Tamar. Destruiu a vida de Aminon, destruiu a vida de Tamar. Tamar nunca mais foi a mesma. Absalão, em vingança, matou Aminon. Absalão se levanta contra o pai. Na guerra é morto por Joabe, seu tio. E aí quando Salomão toma o trono, Adonias, seu irmão, vem pedir como esposa uma das concubinas de Davi, a Sunamita. Isso representava pedir o reino. Salomão manda matar Adonias. 4 filhos. A espada não se apartará mais da tua casa, por causa do teu pecado. Percebem esse doce equilíbrio? Salomão tem paz no nome, rei de Israel. 4 filhos mortos, de maneira sangrenta. Esse é o Deus da Bíblia. Amém? E, recapitulando, sempre caiu
volta para o ponto onde você caiu. É lá que está a bênção de Deus. Entendeu? Deixa Deus tratar a sua vida, deixa Deus te ensinar, deixa Deus cumprir o processo. Ele é Pai, Ele sabe o que faz, Ele sabe como nos conduzir. Da melhor maneira que tem. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, oramos pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, Pai. O Senhor sabe das nossas lutas, sabe das nossas dificuldades, as nossas desobediências, nosso mau gênio. Muitas vezes reclamamos, muitas vezes nos afastamos da tua vontade. Mas, Senhor, o Senhor sabe que apesar de tudo nós te amamos. E confiamos que Tu és um Deus bom, Tu és o Todo-Poderoso, um Deus cheio de graça, um Deus cheio de misericórdia e amor. É com essa confiança que nós oramos essa noite pedindo, Senhor, não nos deixes cair, não permita que nós nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Vem com o Teu poder, nos corrige, nos direciona, derrama da Tua graça, porque a nossa confiança está em Ti e a nossa alegria está em andarmos conforme as Tuas verdades. Vem com o Teu poder, Tu és o nosso Pai, em quem cremos e confiamos. No nome de Jesus, amém.